doutora Márcia, com relação às procurações, né? O que a senhora indica, já que o cliente está passando uma procuração para venda de imóveis, o cliente vai declarar um valor do imóvel. É ideal que eu cite ela dentro da procuração ou que eu faça uma declaração e faça um arquivo e peça para o cliente assinar para eu me resguardar futuramente? É a mesma medida, né? O notário tem que ter essa percepção do que ele precisa se resguardar documentalmente para lavrar aquele ato, desde que não exceda, né, em requisitos que não tem necessidade legalmente de solicitar, mas aquilo que é dentro da segurança da... Tudo bem, mas a minha questão é, o valor que o cliente declarar dentro da realidade, eu vou inserir ela no teor da minha procuração, falando que valor declarado pelo outorgante ou eu faço alguma declaração e peço para o cliente assinar, no qual vai me resguardar aquele valor que ele me forneceu? Eu acho mais prudente que ele assine a declaração. Mas essa procuração, ela, apesar de ter essa formalidade, ela não servirá para o registro lá no cartório de imóveis, né? Você está só outorgando poderes, né? Então ele não vai vincular a subsequência daquele ato, né? Ele não vai trazer, digamos assim, nenhum prejuízo, porque quando ele for negociar o bem, essa é a finalidade, né? Quando ele for negociar o bem, ele vai negociar o bem de acordo com o que as partes negociarem, né? Doutora Márcia, ela fala sobre procuração. Eu gostaria de saber a procuração normal. Só que o crédito amigo, ele manda o valor para declarar na procuração, que é para receber no banco. Essa procuração, ela vai para a tabela 2, normalmente, mas lá para o contrato com o valor declarado? Ela pode ser registrada lá no RTD, se a parte assim desejar. Mas, quer dizer, na procuração, vai fazer, na própria procuração, diz o valor para receber no banco, que é quem fez o crédito, está entendendo? Aí se cobra pela tabela de valor declarado? É uma procuração? Ela é comum, mas só que tem o valor declarado. Não, a procuração hoje, ela não tem valor declarado na nossa tabela, segue aquele código, acho que é o 3003, né? 2003, né? Ela não tem valor, não. Ela seria a mesma procuração. Na nossa nova tabela, nós pensamos sobre essa situação, mas hoje ainda não. Ela não tem, segue uma procuração, uma regra de procuração, até na cobrança. Ok. Doutora, eu queria um favor da senhora, se fosse possível, nos sugerir que todos os cartórios pudessem mandar uma proposta para a senhora escolher a melhor, porque essa questão aí de colocar um número no cliente e não repetir, isso vai dar muita confusão. E nós não temos a certeza de que todos os cartórios os seus representantes voltar para suas respectivas comarcas e escolher a mesma solução. Não será idêntica, então vai gerar muita confusão. Se a senhora pudesse nos sugerir, até o SUS, que é quebrado, tem um cartão único. Se a senhora pudesse nos sugerir um cartão, nós agradeceríamos. Muito obrigado. No sistema que nos chegou de notícia, eu não sei se o doutor Jaime pode tirar aqui também essa dúvida, mas o sistema que nos chegou ao conhecimento do Sinored, como é um sistema também de caixa, ele faz essa geração desse número automático. Agora, assim, como ele se dá dentro da serventia, eu não tive ainda tempo de conhecer,
mas me parece bem eficiente, porque a solução foi discutida, não foi discutida individualmente com cada um de vocês, porque a gente nunca terminaria a discussão. Essa discussão foi em nível de serventias, mas através das entidades de classe, buscando soluções. Então, esse sistema ele já traz essa solução. Eu não posso nem adiantar aqui de que forma isso ele gera e como ele faz essa gestão desse atendimento dentro da serventia, mas é eficiente e atende ao que a gente hoje está buscando, né? O doutor Jaime depois pode até esclarecer se o sistema da ARPEN também já vem e que quando estaria pronto e assim uma outra opção para a gente, né? Ok? Faz um atendimento hoje. No dia seguinte ela vem aí faz outro atendimento. Se o serviço for outro, por exemplo, hoje ela fez uma procuração, amanhã ela quer casar, né? E não tem nada a ver com o casamento, a procuração, aí é outro número de atendimento, embora seja o mesmo usuário. É porque o CPF vai estar lá, né? Não tem problema. A não ser que seja uma procuração vinculada àquele primeiro atendimento, né? Aí sim. Se não tem nenhuma vinculação com o serviço, um com o outro, é um novo número de atendimento. Tá certo? Doutora, por gentileza, com relação à certidão negativa de registro de nascimento ou óbito, que é muito frequente por demanda judicial ou a DPGE, como é que fica a questão do livro, folha, número, essas coisas que não... Ou o CPF do demandante? Pois não, é a mesma solução. Nós vamos deixar esse campo hoje. Se ele não já está aí no manual, ele está nessa semana, nesses ajustes que eu comentei, ele também vai ficar o campo hoje liberado. Vai ficar liberado. Certo? Com relação às folhas. No caso do registro de imóveis, esse número de atendimento seria o número do talão? No registro de imóveis, ele vai aproveitar o número do talão. Então, a gente continua preenchendo como antes, né? O número do talão. E o CPF é da parte interessada ou do apresentante? Não é porque a parte interessada, no caso, é o comprador. É o comprador, não é o despachante que chega ali, por exemplo. Não o despachante, é o comprador. É o comprador. Aí, ele é o tomador do serviço. Certo. No caso das averbações, construção, desmembramento, essa questão do valor do bem, não tem como a gente preencher. Seria qual valor? Nesse Porque só dá para preencher no caso de compra e venda. Ou então contrato bancário. Isso. Né? Não tem como preencher, teria que ser opcional. Também o número de folhas só é gerado a questão do número de folhas já foi... liberado? Já foi. É uma dessas mudanças. Demora, porque é um processo demorado. Agora, o desmembramento, a gente está analisando como é que vai ser a regra para a construção desse valor. Mas... Vai ter que informar o valor do bem. Ele não vai... vai continuar. A gente só vai no manual orientar que valor é esse, de que forma vocês vão informar para a gente. E o número de folhas também vai ficar obrigatório, porque ele só não, o número de folhas final, não. Né? Okay. Só o número do registro, né, no livro 3 ou no livro 2, que seria a própria matrícula. Ok, então? Todo número de atendimento será emitido um requerimento? O número de atendimento é o próprio requerimento. Tá certo? Ele pode ser entendido como um requerimento, exatamente. Não precisa ser a gente digitalizar alguma coisa e a pessoa assinar? Não, do jeito que para você ficar melhor. Eu digo assim, que não perca esse feeling, né, dentro do cartório. Mas é o próprio protocolo, digamos assim, protocolo interno, e não os livros de protocolo. Tá? Mas só que ele segue uma regra que nós definimos. Tá certo? Tá bom, obrigada.
abertura de firma, ela seguiu a mesma sistemática do reconhecimento da firma. Ela segue ato de balcão. Uhum. Pronto. Mais alguma? Colocar o número do atendimento, colocar tudo com o número do atendimento no registro de imóveis. Pode, é uma opção. Substituir a questão do talão para ficar tudo o número do atendimento naquela ordem ali. Perfeito. Pode. Não existe a obrigação de ser o número do talão, não. Nós só fizemos esse ajuste para justamente aproveitar o que vocês hoje já funciona dentro da serventia. Ok. Tá? Não. O número, Por exemplo, número hoje a gente usa o número de talão como uma ordem, né, de registro de imóveis, crescente. Aí, no caso, o número do atendimento, a senhora está dizendo, é opcional. Aí a gente pode deixar isso tudo protocoladinho, número do atendimento e casado a ter os 2 números, ou o ideal é a gente tentar optar por um e ali seguir. O ideal é o que cada um acha que fica melhor dentro da sua organização. Porque no número do talão de registro de imóveis, tudo bem que o número do atendimento, casado ao CPF, a gente vai encontrar também, né? Mas eu acho que a gente já segue um talão de registro de imóveis tão centralizadinho. E a gente conhece e funciona bem, então a gente realmente definiu para aproveitar isso. Não se obrigou no registro de imóveis, que hoje já tem o talão, criar um novo número de controle, tá certo? Porque ele não se repete, né? E ele é vinculado por atendimento. Então, ele já atende às especificidades do que a gente definiu hoje para o nosso número de atendimento. Mas, se quiser manter os 2, nada impede. É uma decisão, né, de cada um. Ok? Então, esperamos que... Mais alguma dúvida? Só um minutinho. Tem aqui. Bom dia. Bom dia. Com relação a esse requerimento do provimento 61, que ele pede que a gente informe o CPF nos serviços extrajudiciais. É todo o serviço que a gente tem que fazer esse requerimento e a pessoa assinar? O provimento ele está realmente bem ousado, né? Então, a gente tem que fazer... de alguma forma, encontrar uma solução nos casos em que não chegar a esse número, né, do requerente do CPF, mas a gente tem exatamente essa intenção. No caso, até uma autenticação, a gente tem que fazer o requerimento ou não precisa? Da autenticação? Sim. Não. Só nos atos que exigem o número do atendimento, não é isso? Na autenticação não é o auto de balcão? Certo. Ok. Completaram-se os 15 dias do edital. No 16º dia, a gente expede a certidão de habilitação. Vamos supor que foi no dia 1º de janeiro. E aí, a pessoa a gente informa, né, no 2018, 01. E aí, a pessoa vai casar no dia 20. Aí, o casamento, a certidão de casamento, ela tem que sair no dia do casamento, não é? Perfeito. Pronto. Ok. Perfeito. Aí ela vai trazer, quando for fazer a informação, já fez a informação do edital, por exemplo? Isso, já fez com reconhecimento de firma, tudo que gerou aquela habilitação. Aí, ficou lá no dia 1º, onde foi expedida a certidão de habilitação. Perfeito. Fechou aquele atendimento lá. Não, aí o atendimento ele não fechou, porque isso é muito importante, que é onde está a essência do entendimento do atendimento. O que é a essência? É o serviço. O casamento ele só se completa quando for entregue a certidão, né? Então, o serviço do atendimento do casamento, ele vai ter várias fases, assim como o registro de imóveis, assim como uma escritura, por exemplo. Então, ele vai ser, naquele dia que for feito o edital, for lançado num sistema a informação que
fez o edital e que cobrou, enfim. Aí vai ter o número do CPF que você vai indicar de um dos nubentes e o número do atendimento. Esse mesmo número ele vai seguir lá na certidão de habilitação, quando for ser informada. No final, quando for fazer também a certidão do casamento. Do casamento. Da lavratura. 20 dias depois, quando eu for informar a certidão de casamento, eu vou informar com aquele atendimento, da habilitação. Isso. Pronto, era isso que porque a parte não compareceu e não solicitou nada novo. Entendi. Né? O atendimento se caracteriza pelo pedido do requerente como algo novo. Agora, se ele vier e pedir algo que se trata por exemplo, ele disse assim, agora ele já entrou com os proclamas, já foi feito o edital, mas aí agora ele disse, a minha noiva agora mudou-se, ela está morando lá, em outra comarca. Agora a senhora vai ter que também encaminhar e comunicar o edital para lá. Não é um novo atendimento, é uma nova requisição dentro do mesmo atendimento. Ok. Que a gente tratou como atos consecutivos, né? Embora seja do mesmo atendimento. Perfeito. Que são os atos acessórios, né? Que vincula-se na informação. Isso. Vincula-se. Perfeito. Doutora, tudo bem? Em relação à questão do casamento, a dúvida é a seguinte, porque muitas vezes a pessoa ou vai casar um mês depois, 40 dias depois, 20 dias depois, se for muito rápido, e o pagamento é semanal. A gente paga o Fermoju, o selo, semanal. Então, como é que vai funcionar? Porque eu estava entendendo que teria que ser com a certidão emitida um mês depois, e essa certidão pode, inclusive, sequer ser emitida, porque o casal pode simplesmente desistir, não aparecer, etc. Eu estava entendendo que seria um ato diferente, porque como é que eu vou vincular ao talão anterior, que já foi, inclusive, pago? E já foi fechado pela Fermoju, então essa é a dúvida. Pronto, essa é a nossa lógica hoje dessa versão 5.0 do CISGuias, né? Que é o SASE. É desvincular o atendimento da arrecadação. É isso que a gente quer fazer com essa versão. A gente quer saber exatamente o tempo que um ato é praticado e aonde ele começou e onde ele terminou, independente de quando ele vai ser arrecadado nas suas fases. Tá certo? Essa é a nossa melhor evolução para chegar no selo digital, porque esse era o nosso maior gargalo com relação ao selo digital, porque o CISGuias hoje é vinculado não pelo atendimento, mas por uma geração de guia para arrecadar. Né? Então, a gente caminhou na versão 5.0 para que a gente possa informar passo a passo cada ato e a gente, corregedoria e até a serventia, vai poder identificar onde começou e onde terminou, mesmo que ele dure mais de um mês, por exemplo. Ok. Tá e certo? a outra dúvida, nem a dúvida, é mais uma sugestão para o pessoal que está falando em relação ao atendimento. O sistema automático ele acaba gerando isso de forma automática para a serventia. A serventia não vai ter tanta preocupação, mas supondo um caso que a pessoa querer informar isso manualmente ou coisa parecida, é possível pular algum número? Porque, por exemplo, eu poderia atribuir ao setor de procuração o número 1 a 10 no atendimento. É o caso da dúvida da colega. 11 a 20 ficaria com procuração, 21 a 50, autenticação. Fazer uma gestão, Esse né? pular é possível? Porque, por exemplo, eu vou ter naquele dia 3 atendimentos de procuração e os números 4 a 9 vão ficar em branco. Aí, no reconhecimento de firma, teria do 10 ao 27. Ou seja, é possível pular esse número ou o sistema tem crítica em relação a isso? Eu não tenho essa informação, porque ela é um pouco técnica, mas a nossa intenção é que ele seja sequencial e que não haja furos. Então, eu não posso precisar do que eu vou dizer aqui, se está realmente projetado o sistema para isso, mas penso eu que sim, porque a ideia é que não haja esses furos nos atendimentos. Mas, assim, se dentro da gestão você sabe que naquele dia se projeta ter 10 atendimentos no setor de escrituras, 10 atendimentos na procuração, e você distribuir 5 em 5 para não ter furos, vai funcionar bem. Mas isso, mas assim,
tem que ter uma boa gerência, né, da movimentação. Com relação ao protesto, a gente recebe as remessas da CRA. Esse requerimento, quem que vai nos fornecer? É a CRA ou a gente vai fazer sem ninguém assinar esse requerimento? E outra dúvida, quando vier os protestos, para cada distribuição a gente vai ter que gerar um atendimento? Sim, para cada distribuição por devedor. É um atendimento, um número de atendimento. Porque o CPF é do devedor, no caso do protesto. Aí, no caso... Ou CNPJ, né, se for pessoa jurídica. Aí vai permanecer o mesmo atendimento para o apontamento. Do distribuidor, não sendo... que aqui todos são distribuidores, né, porque são registradores civis, então, em sendo o distribuidor, ele também vai ter o mesmo número de atendimento para a distribuição. Certo. Mas o requerimento vai vir por parte da CRA ou como é que a gente vai fazer com esse requerimento? Já que o provimento obriga a gente a ter um requerimento. Continua CRA, normal. Ele envia para a gente, mesmo sem requerimento? O número de atendimento? Não, o requerimento que o provimento 61 exige. Ah, sim. Aí eu não sei se a CRA não. CRA é um sistema nacional, ele não vai se adaptar a isso, mas o sistema do IEPTB já está trabalhando nisso, para gerar essa declaração. Ok, obrigado. É porque no caso do protesto, né? Bom dia. É um pouco diferente. Eu respondo por uma serventia de um distrito, e ainda dando continuidade, né, à pergunta do colega com relação ao requerimento do provimento 61. Pela distância da sede, muitas pessoas solicitam a segunda via ou por telefone, ou, às vezes, solicita que uma pessoa vá de mototáxi. Eu preciso dessa assinatura e do CPF do requerente. O requerente, no caso, é o mototaxista, e quando ela vem por telefone, que solicita, e não tem como mandar por um transporte, uma pessoa conhecida. Então, como a gente proceder com esse requerimento, com essa assinatura, com esse CPF, de quem? Nesse sentido aí, o requerente é o interessado. Tem que, se for por telefone, faz um contato por e-mail, tem que haver uma forma da gente atender essa norma sem prejudicar a rotina que já se tinha, que é atender por telefone. Se é por telefone, se é com um procurador que vem, então que ele traga, seja ajustado já, né, para que a gente atenda às previsões. Nesse caso aí, doutora Márcia, a gente até estava discutindo sobre isso, porque assim, no nosso provimento fala muito do apresentante. O apresentante é o responsável por quem dá a entrada no processo. Aí eu vislumbrando sempre essa questão, que até as colegas estão colocando, tipo assim, ele apresenta. A gente pode cadastrar, sim, por uma questão de controle, mas o interessado, então, talvez a ideia seria a gente ter que mais controle, né, e cadastrar o número do CPF do interessado para ligar com o número do atendimento e, paralelo a isso, colocar também o controle do apresentante. Nós vamos sair com uma orientação na corregedoria nesse sentido para tentar encontrar soluções, tá certo? Com relação a esse provimento. Mas ele não vai impactar no que a gente trouxe hoje, que é o nosso propósito de fechar o que a gente hoje está vendo como complicador para a SASE. Ele não vai impedir, porque a gente, nesse aspecto, a gente está sendo, no caso do número do CPF, nós estamos abrindo vários campos. Olha, eu sei, ele não vai impactar. Mas, como esse é um momento único, é muito difícil a gente estar retirando essas dúvidas. Muitas vezes nos colocamos em locais onde ficamos recorrendo aos colegas, que as dúvidas também permanecem, que são as mesmas, né? Então, eu acho que é interessante a gente também levantar essa provocação para que nós possamos chegar a uma solução. Sem dúvida. Né? Muitas vezes, as pessoas têm muita dificuldade, não tem como chegar até o cartório. E aí a gente vai facilitando. Eu sei que agora a gente já pode estar recorrendo, né, pelo sistema direto, online,
Mesmo assim, essa eu sei que a gente vai ter um requerimento, porque vão enviar, com certeza, o sistema deverá ocorrer uma adaptação. Mas ainda tem pessoas que não têm como. E aí a gente não pode negar o direito. A gente tem que atender e tem que atender bem. Né? Claro. Então, a gente precisa chegar realmente a uma conclusão, a uma definição. O mototaxista, ele não vai assinar, não é ele o requerente, ele é apenas um mensageiro. Pronto. Né? Nesse sentido, nós vamos sair com orientação, como eu estou lhe dizendo, mas a gente não pode... É claro que cada norma vai trazer um dificultor para ela ser implantada na íntegra, e é um processo. Né? Nós temos diversas dificuldades no nosso interior, e eu conheço... Já andei pelo interior, eu sei como são os distritos, mas a gente precisa avançar. Se a gente se apegar à dificuldade, a gente nunca constrói. Então, a gente tem que superar, encontrar uma solução juntos para a gente avançar nas dificuldades e não parar, porque é uma medida ousada, mas é uma medida que é pertinente, né? Ok. Bom dia. Nós, os cartórios lá dos distritos, acontece muito de pessoas que vêm tirar uma segunda via porque perdeu os documentos, todos os documentos. Aí, então, e ele não sabe o número do CPF. Acontece muito nos cartórios do interior. O que é que a gente faz? Pois é, como eu estava dizendo, né? Essas soluções para essas exceções, porque isso aí são exceções, né? Claro que no interior acontece muita exceção, né? Nos distritos principalmente, mas aí não é uma regra. Então a gente vai ter que disciplinar, a corregedoria vai disciplinar e nós vamos divulgar amplamente, né? Nós temos canais mesmo nos distritos, que é o portal onde a gente encaminha todas as decisões, normatizando, disciplinando, orientando. Mas, além disso, a gente sempre encaminha também para o juiz corregedor, para que o juiz corregedor também encaminhe para as serventias mais distantes, que não tem ainda, de forma fácil, esse canal de internet, né? Então, pode ficar tranquilo que essa orientação vai chegar o quanto antes. Isso todo controle traz transtornos, né? Mas traz benefícios. Ganha a sociedade como um todo. Então, existe realmente os dificultores e as barreiras que a gente precisa superar. Mas não vamos parar, né? Nós precisamos avançar, porque nós estamos sempre para frente, porque são novas ferramentas, né? Hoje, o distrito, apesar das dificuldades, muitos já estão informatizados e com internet. Né? Existe muita dificuldade ainda, nós sabemos, mas temos visto o crescimento. Eu só queria reforçar o assunto do ato de balcão, reconhecimento de firma, autenticação e abertura de firma. Não vai ser necessário, então, o número de atendimento para isso, certo? Isso. E o lançamento dos selos continua individual? Ou é em bloco? Bloco. Em bloco. Não mudou nada com relação a esses atos de balcão. Perfeito. Tá certo? Obrigado. Então é isso, né? Mais alguém? Eu agradeço a oportunidade. O ato de balcão, certo? Mas vamos dizer que o atendimento é o número 1, é uma procuração. Na procuração eu tenho que ficar com várias autenticações, certo? Eu tenho que informar no atendimento número 1, né? Todos os acessórios que a senhora me falou, não foi isso? Eu lavo uma procuração, eu tenho que ficar com os documentos autenticados dos outorgantes, certo? Perfeito. Então, eu tenho que informar naquele atendimento, não é? Isso, no caso... Eu informo a procuração, o selo tal, e no atendimento 1, e 3 autenticações, dependendo do tanto de autenticação, do selo tal ao selo tal, é isso? Isso. Quando já tiver um ato principal
e o ato de balcão, o reconhecimento, né, ou a autenticação, justamente, estiver vinculado a ele vai ser lançado com aquele número de atendimento. De atendimento, é isso que eu entendi. Isso, perfeito. Deixa... Ele não vai seguir no bloco geral, ele vai seguir... Bloco geral, vai seguir no bloco do atendimento da procuração. Isso. E para a procuração, precisa também do requerimento? Para me lavar, ou a pessoa chega... Porque geralmente chega no meu balcão. Eu gostaria de lavar uma procuração, requerimento verbal. Eu preciso ter um modelo para ele assinar lá a procuração com o CPF, tal, já. Hoje sim, né? Hoje sim, né? Tem que haver o requerimento. Então, pronto. Formalizado. Vamos ter que ter todo mundo um modelozinho de requerimento, já ir para quer procuração, requerimento, assina, reconhecido firma ou não. Isso. Reconhecido firma, vamos cobrar mais um reconhecimento de firma. Aí o povo vai embora já. Ok? Então, eu agradeço a oportunidade, né? E apesar... Doutora Márcia. Pois não. No caso do registro civil, para registrar a criança, os pais comparecem no cartório. Há necessidade deles assinarem o requerimento solicitando a certidão, o registro da criança, óbito, etc. Sim. Muito obrigada. Por nada.